Hoje é 26 de março de 2025. Em setembro do ano passado, o Paulo Sérgio Leite Fernandes completou 89 anos. É uma idade em que nós todos, quando chegamos perto dela, quando conseguimos alcançá-la, temos receio grande de duas figuras perigosíssimas, de duas figuras fenomenalmente más, que são... Uma delas se chama Alzheimer, a outra Parkinson. No Parkinson, as mãos da criatura, o corpo, começam a tremer. E quando alguém começa a tremer, normalmente se diz que esse alguém tem Parkinson. Então, o Leite Fernandes quer que os colegas que o veem, inclusive juízes, magistrados, membros do Ministério Público, prestem bastante atenção, que o Paulo Sérgio está com as mãos firmíssimas ainda. Tocando a outra criatura que o Paulo Sérgio detesta, tem um nome alemão, Alzheimer. O que é o Alzheimer? É um fantasma que deixa a criatura sem memória. O ser humano perde a memória. Aos poucos, de repente, e inicia um trajeto que às vezes é rápido para o esmorecimento total da relembrança daquilo que aconteceu. O Leite Fernandes começa a se rir agora, porque recorda que, tocante a Alzheimer, de vez em quando, diz a Dione Stamato Leite Fernandes, que aguenta o Paulo Sérgio há 40 e poucos anos depois da morte de Ana Maria Babete, diz: "Oh, meu amor, eu esqueci. Eu creio que estou com Alzheimer." E Johnny ainda sorria, aquele sorriso que às vezes é seco, advertência de que não se tente outra vez enganar a esposa. E Johnny diz: "Você só esquece quando tem conta para pagar." Aí você às vezes perde a memória e me obriga a relembrá-lo, porque no resto você se recorda muito bem do que aconteceu na sua infância, na sua mocidade, no seu amadurecimento e agora na sua velhice, Paulo Sérgio. Então, tenha-se por muito bem acertado que o Leite Fernandes não tem essa moléstia que deixa as mãos trêmulas e que não tem Alzheimer.
Quando se esquece de algo, diz de onde é fingimento. Você não quer lembrar alguma coisa que lhe faz mal. Então, deixem-me começar esta crônica de hoje, que é alguma coisa que está acontecendo concomitantemente ao julgamento dessas criaturas que teriam tentado aquele golpe contra as instituições democráticas brasileiras em 8 de janeiro. E estão sendo processadas juntamente com o ex-presidente da República, que se chama Bolsonaro. O primeiro nome dele eu não me recordo agora. Bolsonaro foi denunciado pelo Procurador-Geral da República por tentativa de golpe no sentido de as instituições democráticas brasileiras serem postas no vazio. Enfim, uma tentativa de golpe de Estado para facilitarmos as coisas. Aquilo sem consultar a lei especial que rege o assunto. Este Leite Fernandes acha que dá um mínimo de 2 anos de cadeia e, em seu máximo, 8 anos, com aqueles adminículos de estilo, talvez chegue a mais. Mas, em princípio, a pena pela condenação varia entre 2 e 8 anos de reclusão, se é que eu não estou errado e se é que a memória não me falha. Também não estou muito preocupado em acertar exatamente o assunto, porque nós estamos a conversar sobre outra coisa. E Leite Fernandes esquece, ouvida, muito do que acontece na vida, na memória retroagente que ele deve preservar, mas gosta muito de história. Gosta muito de história da nação, do universo, do que já foi há alguns anos e do que já foi há milhares de anos. E, curiosamente, o Leite Fernandes estava lembrando, hoje, quando dorme, tem sonhos, às vezes, excelentes, e tem pesadelos grandes. E hoje, na véspera desse julgamento aí do Bolsonaro, é Jair Bolsonaro? Jair Bolsonaro? Talvez seja. Hoje que começa e vai terminar o julgamento da primeira fase do procedimento penal movido a Jair Bolsonaro e outros. O Paulo Sérgio sonhou com esse pedacinho de mármore que está aqui. Talvez dê para projetá-lo ou examiná-lo um pouco melhor. Esse pedacinho de mármore na minha mão, na mão do Paulo Sérgio, tem aí uns
30 e poucos anos, quando o Leite Fernandes gostava de viajar, viajou o mundo todo e foi a Pompeia. Foi às ruínas de Pompeia, que, segundo consta, Pompeia nasceu 6 a 8 mil anos antes de Cristo. Esse pedaço de mármore, o Leite Fernandes colheu numa escara de uma daquelas cavernas ou daquelas estruturas localizadas nas ruínas de Pompeia. Ninguém estava olhando, o mármorezinho estava ali a rebrilhar, solto. Quem iria se preocupar com isso? Paulo Sérgio colheu, guardou aquilo no bolso e traz isso consigo. Para quem não sabe, esse Leite Fernandes é polímata. Faz uma porção de coisa. Entre coisas que gosta de fazer, Leite Fernandes constrói, revê, reavalia e revitaliza bengalas. Esta é uma delas. Eu devo ter umas 90, que aos pouquinhos vou colocando em via de poderem ser usadas. Eu uso bengala assim, manco. Manco da perna direita. A minha perna direita não funciona bem. Tenho aí uma ligação na perna esquerda que funciona perfeitamente. Mas aí eu achei esse pedaço de mármore e eu guardei para quando tiver tempo. Eu trabalho com ferramental de dentista. Gosto daqueles ademanes, daqueles motores com os quais, às vezes, faço uma ou outra escultura. E com esse pedaço de mármore que eu achei nas ruínas de Pompeia, cujo nascimento deve ter acontecido entre 2 a 6 mil anos, ou 6 a 8 mil anos, pretendo fazer um cabo para mais uma bengala. Já se pensou, já se imaginou o manuseio de um pedaço de mármore que talvez tenha 3, 4 mil anos? Isso é para que vocês saibam que eu não tenho Alzheimer, não. Lembro-me muito bem do que se passou no nosso país e no mundo por ter estudado, na adolescência por ter passado perto, no amadurecimento por ter participado. E agora, na velhice, porque Alzheimer, com certeza, o Leite Fernandes não tem. E Parkinson, com certeza, maior ainda, porque o Leite Fernandes, quem está perto, sabe muito bem, o Leite Fernandes toca piano. E às vezes toca uma música romântica que ainda faz bem aos circunstantes. Porque
rememoração toda, porque hoje é dia 26 de março de 2025. E lá em Brasília, em julgamento presencial, no Supremo Tribunal Federal, 11 ministros estão reunidos a fim de julgarem Jair Bolsonaro e mais um ou outro teriam tentado ou tentaram um golpe de Estado para inverter as razões vivificantes da democracia no país. Hoje é um dia famoso. Enquanto eu estou aqui neste escritório humilde, antigo, os eminentíssimos ministros, entre os quais, com razão absoluta, não há nenhum com idade aproximada àquela do Leite Fernandes. Eu tenho 89 anos. O mais antigo de Vossas Excelências, evidentemente, não chegou aos 75 anos, porque parece ao Paulo Sérgio que aos 75 anos o ministro é aposentado compulsoriamente. Talvez esteja errado, mas se estiver errado é por 1 ou 2 anos. De qualquer maneira, o Leite Fernandes nasceu em 1935, formou-se em Direito, formou-se em Direito concomitantemente quase ao nascimento do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes estava ou estaria ou pretenderia ou o destino o levaria a lançar os primeiros vagidos em data 56 anos atrás, que é a idade do ministro Alexandre de Moraes. Não se entenda que o Leite Fernandes está a afirmar estas características todas para proferir algum duesto contra o hoje suprassumo do ministério exercitado no Supremo Tribunal Federal. Não! O currículo do ministro Alexandre de Moraes é maiormente considerável. Foi o primeiro colocado no concurso ao Ministério Público, quando tem, com grande qualificação, as melhores colocações em tudo aquilo que faz, que pretende fazer ou que fez. Tem uma inteligência privilegiada, uma forma de debate dificilmente enfrentável, e foi levado a certa altura, depois sim de renunciar
ao cargo ao qual havia sido guindado em primeiro lugar no Ministério Público, foi levado a ministro da Suprema Corte, onde se encontra hoje aos 56 anos de idade, que é a mesma, creio, Leite Fernandes, de Paula Baia, que é filha do Leite Fernandes e é subprocurador-geral da República em Brasília, numa carreira sacrossanta e da qual ela gosta muito. Então, o ministro Alexandre de Moraes tem 56 anos, que é a idade da filha mais velha deste, quem sabe, decano da advocacia criminal brasileira, porque deve estar aí com seus 63 anos de advocacia. Advogou 3 anos sem carteira, porque não tinha dinheiro para pagar a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil naquele tempo. Não tinha. Então, fez lá uma rabulagem, ou uma rabulice, como grande parte, ou uma boa parte do 1.400.000 e poucos advogados que o Brasil tem hoje, em razão da falta de compostura, de um pedaço grande de composição, de falta de honestidade no exame, da grande importância que tem a advocacia da nação, em razão da negligência de muitos de nós, sim, que deixaram passar. E estão a deixar passar ainda. Nós temos 1.110 ou 1.112 faculdades de direito no Brasil. Sozinhos, nós temos mais faculdades de direito do que o resto do mundo. E não perguntem os nossos presidentes por que isso aconteceu. Qualquer deles que já passou deve saber o que fez para impedir. E aquele que já passou e que deixou acontecer deve saber por que aconteceu. Isso vem no meio dessa perolação e pouco importa ao Leite Fernandes que o critiquem ou deixem de criticá-lo, porque é o mais velho, lúcido. Eu sou o decano, aquele que viveu mais. Deve haver mais alguém, sim, mais antigo também. E que diga, Paulo Sérgio, o decano não é você, o decano sou eu. E se, quando assim for, passo eu, Paulo Sérgio, ao colega mais antigo, lúcido, sem Alzheimer, sem a patibular movimentação trêmula das mãos, passo-lhe a bandeira do decanato. Há de ser o mais velho. Então, nós temos 1.400.000 e poucos advogados no país, fora o 1 milhão que ainda não prestou o exame de ordem e que se prestou é reprovado por uma razão ou por outra. Enfim,
nós temos advogado até para boi dormir no país. Então, Paulo Leite Fernandes não tem título, não. Tem umas 50 placas que lhe deram. E tem pecado, sim. E quem não os tem? Tem pecado com imposto de renda, que é uma coisa horrível, a tomar o dinheiro que eu ganho honestamente. E aos 89 anos, advogar se torna alguma coisa razoavelmente difícil. O meio-dia está a tocar, dizendo que os problemas de imposto de renda da advocacia hoje são horríveis. Nós somos uma classe que está sofrendo horrores em razão de muitos não poderem ganhar nem o mínimo para a sobrevivência. Isto é uma outra interseção que o Leite Fernandes está a comunicar publicamente, porque os segredos que nós temos hoje são exclusivamente aqueles que dizem com os nossos clientes. E é o suficiente para que se dê esse início de conversa, enquanto lá em Brasília os nossos 11 ministros, nenhum deles com idade próxima àquela deste antigo criminalista, portando uma de suas 90 bengalas. Então é um bom início para que nós, sem cuidado maior com o que se está a disputar lá dentro, porque há uma preceituação, um estatuto da ordem que impede, dificulta e proíbe o advogado de interceder ou interferir naquilo que está a disputar um colega seu num julgamento real. Tanto assim que quando perguntam a um parecerista lá na Globo o que ele entende que aconteceu, deixou de acontecer, tecnicamente o estatuto preceitua que não se deve dar razão maior para haver ou para não haver a condenação de Jair Bolsonaro. Ele há de andar lá com os seus advogados, que são muito competentes, e a lançar a sua sorte ou a lançar o seu azar, a ser condenado, a ser a denúncia rejeitada, a ser a denúncia admitida, porque esta é a fase em que nós estamos. E se dirá, há de ser condenado a tantos anos de reclusão, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 4 anos e alguma coisa, inelegível aqui, inelegível ali, com esforços eleiçoeiros durante. Isso não interessa muito ao Paulo Sérgio Leite Fernandes, que, independentemente de suas opiniões pessoais, é proibido estatutariamente até de emitir opinião técnica ou teórica sobre o assunto. O Jair Bolsonaro
vai ser preso? Quando vai ser preso? Daqui a uns tempos, lá pela frente, mais cedo, a quanto? A quanto o condenariam se condenado fosse? O Deide Fernandes não pensa nisso, mas respeitando aquilo que nós chamamos de restrição à liberdade, o Paulo Sérgio Leite Fernandes pode tecer algumas considerações tragicômicas, dramáticas ou até, quem sabe, histriônicas, porque o Paulo Sérgio não está fazendo essa crônica verbal sem examinar antes o que pode ter acontecido ao nosso país dos tempos passados e colheu elementos. Nós tivemos antigos presidentes da República que comeram uma temporada na prisão. O Leite Fernandes tomou algumas anotações, pouquíssimas. Hermes da Fonseca, Washington Luiz ficou 17 anos no exílio. Arthur Bernardes, Lula, o presidente da República, Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, hoje no Japão, com seus 80 anos, resistente, o Lula, que o Paulo Sérgio Leite Fernandes conheceu lá em Santos, à beira do amadurecimento na advocacia, 80 anos e tomando o avião, levando a sua trupe, e intérprete a tentar no Japão aquilo que o Trump não quer propiciar ao Brasil legalmente, lembrando de trupe no meio de Trump no meio dessa trupe. Trump tem 30 e poucas condenações. A prisão. Não é preso, tem imunidades e está fazendo um desastre no resto do mundo, com o resto da humanidade. Então, mal nenhum faz o Paulo Sérgio Leite Fernandes colocar Trump aqui. Hermes da Fonseca, Washington Luiz, Trump, que tem imunidade, não vai para a cadeia. Arthur Bernardes, Luiz Inácio, já comeu fogo na prisão. Café Filho, dizem que Café Filho ficou uns dias por lá. Jânio Quadros, e caçados. Evandro Lins e Silva, que eu tenho a honra de ter abraçado numa fotografia que eu carrego santamente ao meu lado, um dos maiores juristas que a nação brasileira já teve, Evandro Lins e Silva, foi caçado.
certa época, e Vitor Nunes Leal, e Barata Ribeiro, e Hermes Lima, e agora se pretende se pretende definir a sorte ou o azar de Jair Bolsonaro, na qual Leite Fernandes, em obediência ao Estatuto da Ordem, não se mete a dar palpite. Já bastam os advogados competentes e esforçadíssimos que estão lá em Brasília terçando armas com os ministros, dos quais, ou nos quais, o ministro Alexandre de Moraes está a exercer a sua respeitadíssima liderança ao lado de seus companheiros. Então, o Leite Fernandes acaba de nomear Hermes da Fonseca, Washington Luiz, Arthur Bernardes, Luiz Inácio Lula da Silva, Café Filho, Jânio Quadro, Juscelino Kubitschek. E entre os caçados, Evandro Lins e Silva, Vitor Nunes Leal, Barata Ribeiro. Se algum deles fugiu à memória cansada deste Leite Fernandes, pode haver relembrança ou pode haver correção por alguns daqueles que estão a me ouvir nesse renascimento, porque esse site ficou um mês parado, em razão também da sua antiguidade. É preciso um esforço muito grande a torná-lo atuante de novo, a fim de que se possa, de vez em quando, dividir opinião com seus companheiros. Eu devo confessar que cheguei aqui antes que o julgamento começasse e a necessidade homérica de que eu dissesse alguma coisa respeitante ao assunto me levou a perder aquilo que está acontecendo lá na capital da República. E nem dou o meu palpite. Não quero dar o meu palpite sobre a eventualidade ou não do recebimento da denúncia em função de Jair, deve ser Jair o nome dele, Bolsonaro. Não quero. Sopito a minha vontade, mas quero observar o mandamental contido no Estatuto da Ordem. Essas razões que levam ao julgamento a manifestar-se em continuação hoje e são razões múltiplas, misturadas. São razões que misturam o bacalhau
com arroz doce, com outra comidaça posta a ferver no fogo da política nacional. Tem simpatias, tem antipatias, tem suspeições, tem impedimentos postos em disputa e em discussão, suspeições e impedimentos renegados, em observância do português correto, renegados pela Suprema Corte. Em outros termos, o fato de não se gostar de Bolsonaro não é o suficiente para não se estar em suspeição ou impedimento. O fato de se ter uma disputa eventual com o ex-presidente não é o suficiente para que se vote contra ele. O Leite Fernandes faz muito esforço, às vezes, para ser justo com um ou outro dos meio-inimigos que adquiriu durante a vida. Não, ele é ruim, mas eu vou ser justo com ele, vou dar um abraço nele. Vou abraçá-lo quando o ouvir, embora não goste dele. É difícil, é muito difícil, mas há aqueles que conseguem ser suspeitos até mesmo para favorecer indevidamente aquele que favorecido não pode, para não ser injusto. É a consequência do contrário. Para não ser mal com ele, eu vou ser bom demais. Acontece, sucede sim a nossa vida. Deixar de impor a punição para não ser tomado como infiel, ou deixar de ser posto em suspeição, porque se quando posto em suspeição, de repente haveria razão, então vamos à consequência contrária, não ser mal e não sendo mal ser bom. Demais. Isto deveria ser posto à consideração daquilo que hoje constitui o milagre dos milagres, que é a inteligência artificial. Dizem que há computadores hoje resolvendo tudo. O que não pode ser resolvido a respeito dos pressupostos se pode pôr a conceituação dos computadores, porque repentinamente uma ou outra máquina desse contexto resolve o caso. Enfim, são 12h25, o julgamento começou às 10, quem sabe? Este Paulo Sérgio Leite Fernandes vai desligar esse velho site
que está fazendo as honras de poder recomeçar a viver hoje, logo hoje, numa das datas mais importantes da República. Um processo que há de ter o seu meio centro entre 2 e 8 anos de reclusão, quando não se sabe se quando vier, independentemente aqui em segredo absoluto das simpatias e antipatias que o Leite Fernandes tem por um e por outro dos que passaram pelo governo da República. Independentemente disto, uma pena viria, se quando viesse, entre 3 anos e meio a 5, quem sabe. Não pode ser, não poderia ser como aquela sugerida, não se sabe o que andava na cabeça do ministro Alexandre de Moraes quando entendeu que 14 anos seria uma pena adequada àquela moça que manchou de batom uma das estátuas que estão a metrificar o panorama do palácio lá em Brasília. 14 anos é pena para homicídio qualificado. Não é pena para impor a uma doidivanas que manchou de batom a estátua. É coisa demais, ministro. A excelência não deve ter estado naquele momento, num instante de equilíbrio pleno, porque, evidente, esse mármore é sofrido se for desgastado, mas não pode ter um desgaste suficiente a que venha a Polícia Federal a tomá-lo do Paulo Sérgio, que o achou nas ruínas, nas ruínas de Pompeia, um mármore que deve existir. Nós estamos em 2025 depois de Cristo. Se nós colocarmos este mármore há 8 anos antes de Cristo, quanto nós teríamos? 2025 mais 8. Seria isto? Leite Fernandes nunca foi bom de conta, nem com as próximas. São 2025 mais 8, são 2030. Não. Seriam 6.020. Quem sabe fazer conta aí? 2025 mais a data em que Pompeia surgiu com o seu mármore. Quanto dá? 2025 mais 8. 2033. 2033 anos. 2033 anos. Então, é bom que se pense bem
no que vai acontecer. 14 anos de reclusão para a moça que manchou de batom a estátua é muita coisa a repensar. Dentro deste aspecto, ou terminando essa crônica, que já vai longe, o que se espera é que esses ministros da Suprema Corte, pelos quais o Leite Fernandes tem imenso respeito por todos, indistintamente, com relevo pela ministra Carmen Lúcia, que honradamente exercita a sua função com uma reflexão sacramental. Encerrando esta crônica, o que se pode dizer é que façam um bom julgamento, que o Bolsonaro tenha, não hoje, porque hoje é uma data intermediária que não faz moça a ninguém. Daqui a uns tempos, tenha aquilo que ele merecer ter dentro desse julgamento, que é muito político, sim, jurídico também, e que exige dos 11 togados, independentemente de um ser mais antigo que o outro, exige uma profunda, enorme, plena e centrifugada reflexão no cérebro privilegiado daqueles todos que se encontram lá com as vênias ao Procurador-Geral da República, que tem desempenhado as suas funções também com a exatidão de quem procura a justiça. E lá na